tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar aquele versículo em especial nesse dia de hoje, sexta-feira, finalzinho de semana chegando. Muito bom, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, que você possa estar comigo meditando todos os dias, né? Quando eu deixo aqui o versículo, que possa, né? Deus está falando com você, amém? Quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra de Deus, acrescenta a nossa fé. Então, aqueles que ouvem são abençoados, são bem-aventurados, assim diz a palavra do Senhor. E aqueles que falam da palavra do Senhor também são bem-aventurados. Então, que nesse dia você venha ser bem-aventurado, abençoado, né? Em outras palavras. Quero deixar aqui o versículo que se encontra em Mateus 17, 20. E disse Jesus: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, passa para esse lado, desse lado para aquele lado, e ele vai. Continuando aqui no versículo, meditando nesse versículo em especial, quando a gente tem fé, algo sobrenatural acontece. No finalzinho do versículo, Jesus fala que quando a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente pode pedir qualquer coisa para Deus que vai acontecer, né? Mas é preciso ter fé. E o importante aqui é o tamanho. Já parou para imaginar o tamanho da mostarda? O grãozinho de mostarda é tão pequenininho. E para nós é pequenininho. E para Jesus é enorme, né? Porque se ele falou um tamanho... Ai, meu Deus do céu. O tamanho de um grãozinho de mostarda. Oh, gente, pensa. É muito pequeno. Então, se você tiver um pouquinho de fé, você já vai conseguir alguma coisa com Jesus, hein? Que bom! Deu para eles, falou assim, tem cascas, né, de demônios que só sai com jejum e oração. Então, é por isso que vocês não conseguiram expulsar, porque não fizeram jejum e nem oração. Se tivesse feito, tinha conseguido. Então, para fazer isso, a gente tem que ter fé, né? Deixar de comer um certo período, se sacrificar sua carne, para poder ter autoridade no mundo espiritual. Quantos hoje querem ter poder, mas não querem pagar o preço, né? Jesus falou, vai haver dias que vocês vão ter que fazer jejum, vocês vão ter que pagar o preço, né? Mas quando ele estava ali, era só ter fé, porque Jesus já estava ali com eles. Então eles só precisavam ter fé e eles conseguiriam expulsar, né? Mas é assim, foi uma experiência para os discípulos. Vai vir coisas na mão dos discípulos que às vezes eles não conseguem fazer, a não ser através do jejum e da oração. Senão, Jesus foi e expulsou o demônio do rapaz, né, do menino. E Jesus, ele é lindo, maravilhoso. Ele ainda falou no final, se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir fazer isso. Vai pedir para o monte, não pedir não, mandar, passa para o outro lado. E o monte vai para o outro lado. Esse monte aí de problema que você tá aí, não sei qual que é, mas você fala para ele assim, sai desse lado e vai pro outro lado, ele vai. Poder e autoridade. Palavra, decreta. Passa pro outro lado e vai passar. Isso é você ter fé, crer que esse monte, esse problema, eu não sei qual que é a situação, vai passar pro outro lado. Se você crer, tudo depende da sua fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha falar melhor. Estou no momento, né, do meu trabalho aqui, então tem que correr. Depois, outra hora, a gente vai meditar com mais calma nesse versículo, que Deus tem muito mais para nos revelar. Amém? Que Deus... Jesus foi e expulsou o demônio do rapaz, né, do menino. E Jesus, ele é lindo, maravilhoso. Ele ainda falou no final, se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir fazer isso. Vai pedir para o monte, não pedir não, mandar, passa para o outro lado, e o monte vai para o outro lado. Esse monte aí de problema que você tá aí, não sei qual que é, mas você fala para ele assim, sai desse lado e vai para o outro lado, ele vai. Poder e autoridade. Palavra, decreta. Passa para o outro lado e vai passar. Isso é você ter fé, crer que esse monte, esse problema, eu não sei qual que é a situação, vai passar para o outro lado. Se você crer, tudo depende da sua fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha falar melhor. Estou no momento, né, do meu trabalho aqui, então tem que correr. Depois, outra hora, a gente vai meditar com mais calma nesse versículo, que Deus tem muito mais para nos revelar. Amém? Que Deus